inclusive, sabe? Eles invocaram o princípio da solidariedade, né? Que é uma... E dentro do princípio da solidariedade, eles falam como você foi embora sem saber se era ou não seu amigo e sem saber se o socorro já tinha sido acionado, porque isso tudo é com base no depoimento dele na delegacia. Ah, tá. Então, o que eu fiz? Para não ter dúvida, a gente conseguiu baixar completo o depoimento do Bruno na delegacia. Importantíssimo. Né? Antes da gente mostrar esse depoimento, eu vou só frisar aqui como a juíza, a doutora Simone Cavalieri, ontem, no dia 16/10, ela já expressou ali um despacho falando: atenda-se o Ministério Público integralmente. Nossa. Ó, tá aí na tela. Integralmente, ou seja, é o pedido para indiciar o Bruno, para iniciar, para que ele responda sim, para a investigação. Sim. A juíza acatou tudo. Integralmente o que o Ministério Público pediu é uma ordem a partir de agora, inclusive os 5 dias para que o Kaique se manifeste, se deseja representar a lesão corporal ou não, que eu acredito que não vai. Tem 5 dias só para responder. 5 dias, Sônia. Lobianco, só uma pergunta. Quando se diz ali integralmente, é que todos os envolvidos, até as moças... Tudo. Tudo que o juiz pediu ali, né? Agora, todo mundo que foi testemunha, agora vai ter que falar dentro do processo no judiciário. E aquele terceiro rapaz. Todo mundo, Vlad. Todo Aí mundo agora ordem vai de ter que cima, falar. né? Pelos depoimentos que eu vi aqui, aquelas meninas não deram depoimento em delegacia, não. Que estavam na entrevista. Quem vai ser arrolado para participar desse processo agora, em que o Bruno responde contra o Ministério Público, vai ser o proprietário do quiosque, o garçom do quiosque, e eu trago um depoimento do garçom do quiosque, dando um detalhe aqui que não estava sendo muito dito, a passageira do veículo que estava, com certeza. e o motorista e a equipe que fez os primeiros socorros e direcionou o Kaique para o hospital. São Enquanto esses as moças envolvidos. continuam fora, então, Mas nesse momento. elas podem ser arroladas, porque o juiz pode pedir E elas deram diligências. entrevistas, Pode né? sim. Então, pode Tá? sim. É importante. Agora, o que me chama a atenção, gente, é o depoimento, porque eu não tinha lido ainda a íntegra desse depoimento do Bruno. A gente estava sabendo pelo que estava sendo noticiado. Mas como esse processo agora subiu integral para a justiça, a gente teve acesso porque é um processo público. Sim, e só ressaltar uma coisa que ontem chamou muito a atenção em relação a esse depoimento, é que ele teria falado em morte, que a pessoa atropelada teria morrido, sem ele saber se era o Kaique ou não, né? Pior ainda, E isso né? consta aí Isso mesmo, consta então mesmo, vocês vão Sônia. saber agora. Vamos Olha, lá. isso consta sim. É um depoimento muito extenso. Eu grefei aqui as partes mais interessantes assim. O Bruno, ele começa o depoimento dizendo que recebeu o Kaique no Rio, porque o Kaique veio de Curitiba para visitar os pais e que no dia que ele recebeu, eles iriam conversar sobre a criação de uma peça teatral. Sim. Mas como ele recebeu o amigo na residência dele, a residência dele está passando por uma obra. E que aí eles resolveram ir para esse quiosque, escolheram um quiosque ali aleatório e que não haviam consumido nenhum tipo de bebida alcoólica em casa. Por isso o Bruno foi de carro, resolveu deixar o carro, né, estacionado, e foram para o quiosque. E ele diz o seguinte, o que me chama a atenção, que acredita que antes da meia-noite o Kaique despediu-se dele, mas você vê, ele frisa o tempo todo, acredito, ele não crava nada. Sim. E ele compareceu na presença do advogado, né? As Então, imagens, era só ele com a esposa. No dia da audiência, o que se falou é que, quando ele deu a entrevista coletiva, é que ele não estava com o advogado, Ele que ele tava. tinha ido só com a mulher dele, não era verdade, O advogado né? chegou antes, já estava lá dentro Tá. e saiu depois. Ele não ia sem um advogado, Não a gente ia, foi... não iria, as pessoas que acreditaram nisso, como eu... Mas ele deu uma entrevista tão desastrosa depois que ele saiu do depoimento, que a gente acreditou piamente que ele estava sem um advogado que Sozinho, o né? orientasse. Por ter Quer ficado dizer, perdido sem ali uma no orientação. esclarecimento. a Sim, orientação não verdade. foi boa ali, não. Sim. E aí, olha, ele diz o seguinte, acredita que antes de meia-noite o Kaique despediu-se dele e virou as costas. Aí vem uma coisa importante, Sônia. Porque as imagens que a gente viu aqui, quando o Kaique vai ao carro,
as imagens indicam aquela porta do carro sendo aberta. Sim. Né? Isso mostra a porta aberta. Mas no depoimento do Bruno, o Bruno diz que a chave do veículo estava o tempo todo no bolso dele. Ah, tá. Então isso é uma contradição que eu acho que pegou na questão de não ser um depoimento bem firme Sim. para comprovar que não houve omissão de socorro, né? E aí ele continua o depoimento dizendo que não sabe o que o Kaique foi fazer em direção ao seu próprio veículo, que ouviu um barulho de impacto, porém não ouviu um barulho de frenagem. Aí é uma coisa mais técnica. Ele diz o seguinte, que não dirigiu-se ao local visto um trauma sofrido, e aí tem uma outra contradição com as imagens. Porque nas imagens que apareceram num segundo momento, a gente vê que o Kaique está visivelmente bêbado, tropeçando, que o Bruno também, e que o Bruno É ali, ó. tenta ali Ali você já segurar. consegue. Sim. Mas o Bruno diz à polícia o contrário, que aí ele diz que pode afirmar. Que ele pode afirmar que Kaique não aparentava estar bêbado. Ah, não. Não, Gente, nas imagina. imagens Quase é possível nada. ver.